A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero lhe convidar, se você puder abrir a sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, vamos ler dos versículos 12 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos pedir que Deus fale conosco. Abra o seu coração neste momento, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai falar conosco. Pai, estamos em Tua presença. É mais um culto, é mais um momento em que nós nos reunirmos diante do Senhor para lhe adorar, para lhe prestar um culto de louvor e adoração, porque só Tu és Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor renove a nossa fé, as nossas forças, nos dê a Tua graça, mais ânimo, sabedoria, que a capacidade que vem do Senhor esteja sobre as nossas vidas, pois dependemos totalmente de Ti. Salva-nos, cura-nos, liberta-nos, transforma-nos pelo poder da Sua palavra. Pai, Te pedimos todas essas coisas, abrimos o coração de bom grado para receber a Tua palavra. Por isso Te pedimos, fala conosco, muda as nossas vidas, transforma-nos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta mensagem sobre o seguinte tema: devo parar, voltar ou prosseguir? Devo parar, voltar ou prosseguir? Seria a melhor escolha, a melhor decisão? Ou devo voltar atrás? Mudar, cancelar, anular todos os projetos, intenções, a vocação, o chamado, o ministério? Ou devo prosseguir? É justamente sobre isso que eu quero falar nesta mensagem. E eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem, tem uma palavra para cada um de nós que estamos atentos em ouvir a Sua palavra neste momento. O apóstolo Paulo, quando escreve este texto, esta carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele fala da supremacia de Cristo, ele fala da grandeza de Jesus Cristo, do poder de Cristo. No capítulo 2, Paulo fala sobre a vida cristã, sobre o triunfo do cristão, sobre a vida, sobre as coisas. E agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele faz uma biografia da sua vida, da sua trajetória, do seu ministério, da sua vida como um todo. E por que Paulo faz isso? Paulo, homem de Deus, um homem experimentado, o homem que havia passado por inúmeras situações diferentes, adversas, um homem que havia aprendido várias coisas diferentes, um homem que havia conhecido tanto a cultura de seu tempo, mas também que conhecia bem a palavra de Deus. Paulo, então, ele faz aqui um resumo, um relato da sua história de vida, da sua biografia, e mostra a importância disso para a vida cristã, e fica como um aconselhamento, como um ensino para as novas gerações, como elas deveriam se portar. Primeiro, Paulo, ele fala e ele deixa claro, bem claro no versículo 8, sobre o seu passado. Ele fala que ele abriu mão de valores, de status, de nome, da fama, tudo para seguir a Jesus Cristo. Paulo, nesta biografia, neste capítulo,
3 de Filipenses, primeiro ele fala da sua vida antes de Cristo, porque Paulo, antes de servir a Cristo, era um homem conhecido, temido. Paulo era um homem famoso, era um homem respeitado. Paulo tinha carta dos principais dos judeus para perseguir o povo de Deus, para prender e arrastar e levar às prisões aqueles que professavam a Cristo. Paulo era um homem que era um doutor da lei, um profundo conhecedor das Escrituras. Paulo era um fariseu, um homem zeloso. Ele mesmo diz que ele zelava, ele tinha zelo de Deus. Era um zelo muito mais ligado às tradições religiosas do que o verdadeiro amor por Cristo. E Paulo era temido e respeitado. Na verdade, o seu nome era Saulo nesse contexto. Então ele faz uma biografia do seu passado, em que ele abriu mão desses valores. Ele abriu mão de estar preso a uma tradição. Ele abriu mão de onde ele chegar, ele era conhecido, respeitado e era temido. Ele abriu mão disso. Agora, no presente, nós encontramos no versículo 14, que Paulo, que abriu mão do passado, no presente agora, Paulo ele se identifica como um soldado ou como um atleta. É interessante que Paulo ele usa esta figura do atleta, ele usa a figura do soldado para exemplificar como deve ser a postura e atitude de um cristão. Paulo diz que o soldado, ele milita, ele luta, ele defende o seu país, a sua nação. Que aquele que milita, ele não pode se embaraçar com as coisas desta vida. O soldado, ele precisa estar pronto, preparado. Ele precisa conhecer as armas que ele luta. Ele precisa ter ideal, ele precisa ter foco, ele precisa saber qual é a sua missão. O atleta também, ele se prepara o seu físico, o seu condicionamento, a sua alimentação. Ele prepara o seu corpo com atividades físicas específicas, objetivas, para que ele possa alcançar o prêmio. O atleta, ele se prepara para que ele possa enfrentar a competição. E qual é o objetivo de um atleta? Não é simplesmente concorrer, não é simplesmente ser mais um no meio de uma multidão. Qual é a intenção do atleta? É concorrer para ganhar, para chegar até o fim. Qual é o objetivo de todo atleta? É vencer, é ser o campeão, é chegar na linha de chegada. Esse é o objetivo de um atleta. E Paulo, agora no momento presente, Paulo ele não se identifica mais como um homem preso a uma tradição, a uma religião. Paulo agora não está mais preso a simplesmente carregar um título, mas Paulo agora se identifica como um atleta, como um soldado. Mas esse atleta não é um atleta de Roma, não é um soldado do Império Romano. Paulo se identifica agora como um bom soldado de Cristo. Paulo se identifica agora como um atleta que corre, mas não nos estádios. Paulo agora não é aquele atleta que corre para ganhar um prêmio humano, mas ele corre em busca de agradar a Deus. Ele corre agora em busca do prêmio que foi prometido por Jesus, um prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, Paulo vai agora dizer que ele se identifica que no futuro, ele se identifica como um viajante, como um peregrino, como um estrangeiro que está aqui nesta terra de passagem, mas que a sua verdadeira terra está
com o Senhor. É como um atleta que viaja muitas das vezes e vai para uma outra cidade, uma outra nação, e ele vai lá lutar, vai concorrer. Ele vai concorrer ao prêmio, mas o seu desejo é voltar para a sua pátria. É como um soldado que vai a uma outra nação, a um outro povo, lutar pela sua nação, mas o seu coração está em voltar para a sua pátria. Paulo, então, neste capítulo 3 desta carta que ele escreve aos Filipenses, ele, em primeiro lugar, ele fala do seu passado. Ele se identifica no presente como um atleta e um bom soldado de Cristo, mas que também ele apresenta que no futuro ele estará com o Senhor, porque ele mesmo diz no versículo 20 que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele dá a entender que nós não lutamos por um prêmio humano. A nossa guerra, a nossa luta como bom soldado de Cristo, não é lutar com armas humanas, porque em Efésios capítulo 6, Paulo mesmo disse: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas a nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta não é física, não é contra pessoas, mas é contra as potestades, os principados que operam nas regiões celestes. Paulo entendeu de forma bem profunda que no futuro, que o futuro esperava era a cidade eterna, a cidade que está nos céus, guardada pelo Senhor. Mas para que a gente seja alguém que se identifique com Paulo, para que deixemos o nosso passado para trás, para que possamos no presente militar como um bom soldado, para que possamos ser como um bom atleta que se prepara e que corre nos estádios e que luta para alcançar o prêmio, e para que por fim nós possamos chegar à cidade eterna, é preciso que a gente aprenda, e eu quero enumerar aqui 4 coisas que Paulo fez para chegar a esta cidade, para completar a carreira, para terminar a carreira como um bom soldado de Cristo. Primeiro, é que Paulo não se acomodou com o presente. Paulo não se acomodou com a sua atual situação. Se Paulo não se acomodasse, ele não teria servido a Cristo. Por quê? Porque Paulo estava bem diante do seu povo, das autoridades. Ele tinha cartas para ir a qualquer lugar. Ele era respeitado, ele era temido. Paulo tinha tudo a seu favor. Se ele se acomodasse, ele viveria a sua fama humana, a sua glória humana, mas deixaria de alcançar o prêmio eterno. Em Hebreus capítulo 11 diz que Moisés fez uma opção, vendo o invisível. Moisés, ele optou em deixar de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés optou deixar a glória e a fama do palácio e optou em sofrer com o seu povo, passar pela dor junto com o seu povo, mas que pudesses um dia receber o prêmio eterno. Disse o escritor aos Hebreus que Moisés, vendo o invisível, ele optou deixar a glória humana para receber no futuro uma glória eterna. E foi isso que Paulo fez. Paulo não se acomodou com o presente. Quantas pessoas hoje estão acomodadas com o seu presente? Quantas pessoas que não têm servido a Deus porque elas amam o mundo? Quantas pessoas foram chamadas por Deus, foram vocacionadas por Deus para um chamado, mas elas estão fugindo desse chamado? Quantos que Deus os chamou para uma missão, mas negligenciam a missão?
negligenciam o chamado divino, não dão atenção àquilo que Deus está dizendo, ao chamado de Deus para as suas vidas, porque eles se acomodam. Quantas pessoas estão acomodadas, estão vivendo uma vida boa, está tudo dando certo, e às vezes elas dizem: não, eu não quero mexer nisso, está muito bom aqui, já estou servindo a Deus, estou indo à igreja, já faço bem, eu não preciso mudar nada. Quantas pessoas estão acomodadas? O comodismo, a acomodação, ela nos impede de crescer, de prosperar, de progredir. Eu já preguei várias vezes e tenho dito isso várias vezes, que Deus não conta com pessoas paradas, pessoas inertes, pessoas preguiçosas, pessoas acomodadas, que não querem mudar, querem continuar do mesmo jeito que estão. Ora, quantas pessoas querem ver o agir de Deus, mas não movem uma palha, não fazem nada para mudar, não se dispõem a sair da sua acomodação. Paulo tomou uma decisão, ele não se acomodou. É interessante que ele diz assim: não que eu julgo já ter alcançado a perfeição, mas eu estou prosseguindo, eu estou andando. Ou seja, Paulo entendeu que aquele tempo que ele viveu lá atrás, ele não era perfeito. Quando ele conheceu a Cristo, ele entendeu que ele precisava sair do seu comodismo, mas ele entendeu que também agora, servindo a Cristo, ainda era preciso mais, era preciso batalhar mais, seguir mais a Cristo, fazer mais a vontade de Deus. A palavra que Paulo usa aqui como perfeito, no grego significa teleios, e essa palavra não quer dizer que Paulo estava dizendo que ele chegou já a uma perfeição plena, mas Paulo estava dizendo que havia uma maturidade. É preciso chegar a um crescimento, a uma maturidade. É preciso que a gente continue se desenvolvendo constantemente. Vida cristã é crescimento, é desenvolvimento contínuo. Servir a Deus não é algo que você descobre simplesmente numa noite, num dia, em 2 ou 3 dias ou uma semana, mas é algo que deve acontecer todos os dias. É crescimento contínuo, é aprendizado contínuo. Mas para isso é preciso tomar uma decisão, tomar a decisão de não ficar parado, porque toda pessoa que está imóvel, todo aquele que está imóvel, ele se torna inútil. Todo aquele que está parado, daqui a pouco ele se torna inútil. Acomodação gera isso. Mas Paulo tomou uma decisão: eu quero chegar na cidade que o Senhor prometeu. Para isso, eu não vou ficar parado, eu não vou me acomodar com o presente. Você só vai crescer, só vai progredir, você só vai cumprir o seu ministério se você não se acomodar. E quantas pessoas se acomodam por causa das situações, das adversidades? Quantas pessoas que se acomodam por qualquer coisa? Basta vir uma tempestade, basta vir uma perda, basta vir uma dificuldade, basta vir um pequeno problema para que elas parem e se acomodem. As pessoas que são batalhadoras, aqueles que lutam, aqueles que têm alvo, aqueles que querem chegar a um lugar, não podem parar por causa das circunstâncias. Não podem se acomodar simplesmente porque estão assentados num lugar confortável. Não podem simplesmente se acomodar porque simplesmente o meu dia de hoje foi bom. Não. Paulo não se acomodou. Mas em segundo lugar, o que Paulo fez
para ele chegar a esta vocação, para cumprir esta vocação, para que ele pudesse chegar lá nesta cidade prometida. A segunda coisa que Paulo fez foi manter a direção. Ele disse no versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. A palavra alvo aqui, a ideia da expressão alvo que Paulo usa no grego é a linha de chegada. O alvo é a linha de chegada. Os atletas, quando eles corriam, eles não se distraíam com a multidão que estava ao seu lado. A preocupação deles não era correr para ver o amigo que estava lá na frente, mas a preocupação deles era chegar ao alvo. E o alvo era a linha de chegada. O atleta, ele corria pensando na linha de chegada. E é por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, Paulo estava dizendo que ele não podia desviar o seu olhar. Manter a direção é olhar à frente, é não se deixar levar pelas coisas que estão ao nosso redor. Quantas vezes o povo de Deus, Israel, no deserto, estava olhando de um lado para o outro. Um dia Pedro, vendo Jesus próximo do barco onde eles estavam numa noite, ele disse: Senhor, permita-me ter com o Senhor. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas, até que Pedro olha para um lado, olha para o outro, e sente o frio, sente o barulho dos ventos, da água, e Pedro deixou de olhar o alvo, que era Cristo, e começou a afundar. Mas Paulo diz aqui: manter o alvo, manter a direção, é não olhar para trás, é não se deixar levar por aquilo que as pessoas estão dizendo. Quantas pessoas estão pautando suas vidas naquilo que a mídia diz, naquilo que as pessoas dizem, quando você deve pautar a sua vida naquilo que a palavra de Deus diz. Se Ele diz que está conosco, se Ele diz que é o nosso guarda, que Ele nos protege, que Ele nos garante a vitória, você deve crer no que Deus diz, você deve acreditar no que a palavra de Deus diz, você deve se basear naquilo que Deus diz para nós, e não naquilo que o mundo fala sobre nós. Paulo, ele manteve a direção. É por isso que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, eu não vou me prender a passado. Se você ficar preso ao passado, a sua vida não vai andar. Quantas pessoas estão presas ao passado? Quantas pessoas não conseguem andar para frente, porque ela sempre vai lembrar do passado e vai dizer: mas me aconteceu isso, mas se eu for, mas e aí o problema? Não, esqueça o passado. Nós só devemos trazer do passado aquelas coisas boas que poderão nos ajudar ao futuro. Mas quantas pessoas estão presas no passado? Se você estiver preso ao passado, você não vai poder chegar à frente. Você precisa deixar o passado. E Paulo diz aqui: esquecendo-me, ou seja, deixando para trás tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que rouba a minha atenção e que me leva a uma distração. Quantas pessoas não estão mantendo o foco? Talvez você está em casa, talvez você está por um momento impedido de andar ou de caminhar, mas você não pode perder a direção, você não pode perder o foco, você não pode perder a direção. Mantenha a direção, e a direção é Cristo. A direção é olhar para frente, e olhar para frente, olhar para o alvo, e o alvo é Cristo. Paulo manteve a direção. Em terceiro lugar, o que fez Paulo a olhar para o alvo, a saber que havia um prêmio para ele, a saber que estava destinado a ele a cidade eterna, foi que Paulo teve determinação. Isso é atitude.
é dizer: eu não vou parar, eu vou continuar, porque se Deus me chamou, se Deus me comissionou, se Ele me vocacionou, eu vou cumprir a sua missão, eu vou cumprir com o seu chamado. É manter a determinação, é saber que, por mais que eu passe lutas, por mais que eu enfrente desafios, por mais que eu enfrente oposição, por mais que se levante inimigos à minha frente, ao meu redor, como diz o Salmo 91, ainda que 10.000 ou 1.000, ou seja, quantos quiserem se levantar de um lado ou de outro lado, ainda que eu tenha um exército de um lado e de outro, mas eu não vou temer, eu não vou parar, eu não vou perder a direção. Por quê? Porque foi o Senhor quem me chamou. Ele disse que estará conosco todos os dias. Ele disse que seria a nossa força, como disse o profeta Isaías no capítulo 12, versículo 2: eis que Deus é a minha salvação, Ele é o meu escudo, Ele é o meu grandíssimo galardão. Manter a determinação é ter a atitude de dizer: não vou parar, não voltarei atrás, mas prosseguirei, custe o que custar. Ainda que isso me custe a minha própria vida. Seguir a Cristo não é ausência de problemas. Seguir a Cristo não significa dizer que não terei mais desafios, dificuldades ou problemas. Seguir a Cristo muitas vezes exige de nós sacrifício. Seguir a Cristo muitas vezes exige de nós uma tomada de decisão: parar, voltar ou prosseguir. Mas se você for firme e constante, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo escreveu isso aos Coríntios. É manter a determinação, é dizer: Senhor, eu me sinto fraco, estou abatido, tive perdas, enfrento dificuldades, tenho vivido decepções, mas Senhor, eu quero me manter fiel, eu estou determinado a seguir, eu estou determinado, Senhor, a não parar. Se eu não puder ir correndo, eu vou andando. Se não der para ir andando, eu vou rastejando, mas eu não vou parar, eu vou prosseguir. Paulo teve esta determinação. E em quarto lugar, Paulo sabia que ele tinha uma vocação. Ele decidiu: eu vou manter a vocação. Deus me fez um chamado e eu não vou anular o chamado de Deus. Eu não vou fazer vista grossas, eu não vou negligenciar a minha vocação, porque eu chegarei ao final por causa desta vocação. Eu fui chamado para vencer, eu fui chamado para prosseguir. A minha vocação é servir ao Senhor, é fazer a obra dele, é lutar, é caminhar, é prosseguir. Paulo teve esses 4 pilares, essas 4 atitudes foram o que deram a ele base e sustento para que Paulo prosseguisse na caminhada. Ele não se acomodou com o presente, ele manteve a direção olhando para o alvo, ele se manteve determinado e manteve firme a vocação. Quantas pessoas hoje estão acomodadas? Quantos estão hoje servindo a Deus por causa das coisas presentes? O apóstolo Paulo disse que se esperamos Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis deste mundo.
Se você não ter a determinação de servir a Cristo, você vai olhar atrás. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, que aquele que põe a mão no arado e olhar atrás não é digno do Senhor. Jesus está dizendo que aquele que um dia disse que seguiria Ele, aquele que um dia disse assim: Senhor, eu vou te seguir, eu vou te servir, mas ele olha para trás, ele olha para o mundo, ele não é digno de Jesus. Por quê? Porque ele se acomoda com o mundo, porque ele perde o foco, perde o alvo, deixa de olhar para Cristo. A sua determinação não é mais em servir a Cristo, e a sua vocação não é mais em cumprir o chamado dado por Cristo. Mas Paulo, ele cumpriu o seu chamado, ele não olhou atrás, e é por isso que quando ele está no final da sua carreira, nos últimos dias de vida, ele escreve uma carta para Timóteo, e ele disse assim: Timóteo, meu filho, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, a minha parte já está feita, eu cumpri com o meu ministério. É como se ele dissesse assim: Timóteo, eu não me acomodei, eu não me acomodei nos meus títulos, nas honras que eu tinha, eu não me distraí com os prazeres mundanos, eu não me distraí com a coroa que perece, mas eu olhei para o prêmio da soberana vocação. É como se ele dissesse para Timóteo, ele disse assim: Timóteo, eu mantive a direção, o meu alvo foi somente Cristo. Timóteo, eu sofri naufrágio, eu passei por perseguições, fui chicoteado várias vezes, passei fome, frio, cansaço, perseguições. É como se ele estivesse dizendo para Timóteo assim: Timóteo, quando eu estava sendo chicoteado, eu estava orando e dizendo para Deus: Senhor, ajuda-me, porque eu estou determinado a me manter fiel ao Senhor. Eu não quero, Deus, trocar o Senhor ou deixar de te servir por causa de um prêmio humano. E é por isso que Paulo diz: eu cumpri a carreira, agora me está determinado, ou aguardando-me está agora. Para mim, o que está aguardando agora? O que eu estou aguardando? A coroa, a recompensa. Seja fiel ao seu chamado, à sua vocação. Qual a sua decisão? É parar? É voltar? Ou é prosseguir? Diante das situações, das adversidades que você está vivendo, talvez você tenha sofrido perdas que você não pode nem calcular. Talvez você tenha tido decepções. Talvez você tenha sofrido, quem sabe, abuso, violência. Quem sabe você tenha sofrido tanto desprezo ou humilhação. Quem sabe você se sente esquecido. E muitas vezes você tem vontade de parar ou de desistir. Mas faça como Paulo, não pare, não volte atrás, prossiga, seja fiel ao chamado de Deus. E eu termino lendo o último texto aqui, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode mudar a minha vida. E sabe o que pode mudar a sua vida? Um compromisso com Jesus. Olhar para Jesus, que é o alvo final da nossa fé. Que você pense nisso. Se você já serve a Cristo, ame a Ele. Se você está passando por perdas, por lutas, por momentos difíceis, faça como Paulo. Diga para você mesmo e ore a Deus: Senhor, eu não quero ficar acomodado. Eu não quero, Deus, olhar para o prêmio mundano, mas eu quero olhar
para o alvo que é Cristo. Eu estou determinado a continuar, custe o que custar, e não vou voltar atrás na minha vocação. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, você pode fazer isso agora, onde você está. Você pode fechar os seus olhos, falar com Ele, pedir perdão dos seus pecados e dizer: Senhor, ajude-me a não me acomodar com este mundo, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você puder, feche os seus olhos onde você estiver agora, e eu quero orar com você, pedir que Deus traga força, pedir que Deus traga renovo sobre a sua vida. Feche seus olhos. Ó Deus, nós oramos a Ti, e nós queremos apresentar a todos aqueles que estão ao alcance desta mensagem. Ó Deus, nós sabemos que passamos momentos difíceis, lutas. Alguns, ó Deus, têm passado por perdas, sofrimento, traições, dificuldades, se sentindo muitas das vezes só. Quantos, Senhor, estão abatidos, abalados por tantas coisas. Quantos que já deu vontade, Senhor, no coração de voltar. Quantos já projetaram parar, não quererem mais continuar na jornada. Mas oramos neste momento e te pedimos: traz força, traz renovo, traz consolo e conforto a esses corações. Renova as forças dos cansados, dos abatidos, dos aflitos, daqueles que estão necessitados. Senhor, ajude-os. Traga o teu bálsamo que cura. Traz, Senhor, alegria e paz a esses corações que estão enlutados, a esses corações que estão feridos por tantas perdas. Ó Deus, aqueles que já decidiram parar, que não vem mais esperança, mas o Senhor é a esperança. Faz, ó Deus, brilhar novamente nos olhos dessas pessoas a luz da esperança. Ó Deus, reaviva no coração dessas pessoas. Ó Senhor, reaviva, Senhor, a esperança, para que eles possam, Senhor, alcançar o prêmio da vocação que está no Senhor. Oramos e pedimos cura, o teu bálsamo, que o Senhor renove as forças aos que estão cansados, desanimados, e que o Senhor venha salvar e libertar aqueles que ouvem a tua palavra, ó Senhor, e decidem neste momento entregar as suas vidas a Jesus. Que o Senhor venha dar-lhes, ó Deus, uma nova visão, venha mudar as suas vidas, transformá-los e fazerem deles templos do teu Espírito Santo. É a oração que te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe com esta palavra em Cristo Jesus.